Software, vai ser a primeira vez. Ó, estamos ao vivo já aqui. Ó, show. Deixa eu te achar no Instagram também, né? Vamos Vamos lá. lá. Vou te colocar no Insta aqui. Vamos lá. Ao vivo. É muita tecnologia, hein? Tá louco. Verificando conexão. Peraí que eu devia ter colocado. Boa noite, boa noite. Boa noite. Aqui no Facebook nós entramos já, Camilo. Peraí, deixa eu Nós só. estamos online, estamos entrando agora no Instagram também. É tanta gente essa hora que entra live, né? Às 8h30 é horário de pico, então para achar no Instagram é um problema. Aí, ó, olha só. Consegui entrar aqui no Insta. Vou te mandar o convite aí. Deixa eu te achar aqui. Tu já Achei. achou? Achei. Pessoal, boa noite. Estou preparando aqui o ambiente. Entrou o Camosa já no Insta. No Face tá tudo bem? Tudo tranquilo? Isso, vamos ver aqui. Pedindo ali no Instagram também agora. Beleza, beleza. Agora eu vou te enfiar no Instagram aqui. Vamos lá. Felipe Camozato. Olha aí. Aí. Agora vai entrar aqui também. Vamos ver se eu preciso ajustar só a câmera. Sim, porque são duas, né? Isso. O Insta ainda não está integrado com todos esses sistemas aí. É, ele tem que deixar no volume reduzido aqui, porque senão ele vai dar problema. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui quanto é que tá aqui. 9 numa. Deixa eu ver no Insta aqui, já tem 14. Mas vamos tocar ficha, vamos respeitar o horário. Pessoal, boa noite. É um prazer estar ao vivo aqui de novo com todos vocês. E um prazer especial ainda estar aqui com o nosso vereador aí de Porto Alegre, Felipe Camozato, que todo mundo está cansado já de saber a história dele. Ele é um dos 4 que se elegeu pela primeira vez pelo Novo lá em 2016 e agora está com a missão, a árdua missão de ir de novo aí à reeleição e fazer com que a bancada do Novo, né, acabe sendo ampliada. Camozato, boa noite. Fala, Camilo, tudo bem? Agora sim, boa noite. Boa noite, pessoal do Facebook, boa noite, pessoal do Instagram. Dá uma de Dilma Rousseff aqui, né? Olá, internautas. Mas é isso cara, aí. um prazer estar falando contigo, agora mais à distância, né? Não mais convivendo pessoalmente, mas poder dividir aqui contigo essa live na noite de hoje. Obrigado, Felipe. Mas vamos ao assunto direto, né? Felipe, nós temos aí uma eleição municipal pela frente, e as pessoas, é comum a gente conversar com as pessoas sequer lembrarem, né, em quem elas votaram na eleição passada para vereador. E existe, né, um desconhecimento geral aí das pessoas, né, no que uma Câmara de Vereadores pode, de certa forma, ser útil às pessoas. Existe um senso comum, principalmente naqueles que mais dependem do poder público, que a Câmara de Vereadores é um grande, vamos colocar assim, um despachante, tá? Faz serviço de despachante para poder acessar serviços públicos. Aqui em Canoas, por exemplo, é muito comum as viaturas, os carros dos vereadores andarem com placas dizendo fulano de tal a serviço da comunidade. O que a gente quer aqui nesta conversa é desmistificar e explicar para as pessoas o quão é importante, né, o trabalho, né, dos vereadores, para que eles servem, a sua atividade de fiscalização, o que o poder público executivo depende da Câmara de Vereadores e de que forma, né, a gente que está tentando aí entrar, né, ter uma participação maior através do Novo, pode fazer efetivamente, mesmo sabendo que a gente, mesmo elegendo 2, 3, 4, a gente vai encontrar um cenário aí de minoria, como aconteceu em Porto Alegre contigo,
mas que tem sido aí um exemplo que, sendo uma pessoa só, tu acabou fazendo, uma andorinha só acabou fazendo bastante verão, né, em Porto Alegre, e a gente precisa motivar as pessoas para entenderem isso. Gostaria aí que tu discorresse alguma coisa sobre isso aí. Eu acho que tu fez uma boa introdução, Camilo. Realmente, para quem não me conhece, né, eu nunca tinha participado de política antes. Eu ajudei na fundação do Novo do Rio Grande do Sul quando conheci ele na internet, isso em 2012, por aí. Então, em 2013, quando nós montamos o núcleo de apoiadores do Novo no Rio Grande do Sul, eu resolvi ajudar como voluntário, e eu trabalhava em empresa desde a época de faculdade como estagiário, ia trabalhando em empresa, fui crescendo com a empresa e em 2016, após fazer uma pós-graduação em Georgetown, nos Estados Unidos, no meu regresso, o Novo, então, decidiu que teria candidaturas em Porto Alegre, e aí eu acabei sendo candidato, me convenceram aí a participar do processo seletivo, fui aprovado, fui candidato e acabei sendo eleito. Então, naquele momento, eu tinha muitas dúvidas do que a gente efetivamente conseguiria fazer, né? E até eu vi antes uma mensagem do Márcio Japp, que hoje emigrou do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, está vivendo em Santa Catarina. Meu colega de mestrado. E excelente jogador de pôquer, inclusive, ele. Não sei se tu sabe desse passado dele aí, a gente jogava pôquer nas quartas-feiras à noite, junto com um grupo de amigos, e o Márcio é um exemplo aí de muitos outros gaúchos, né, pessoas intelectualmente super desenvolvidas, capacitadas, e que vêm deixando Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nos últimos anos. Isso me incomodava muito também, como a gente desperdiçava oportunidades enquanto cidade também, né, eu me incomodava muito isso, e eu resolvi então me candidatar para ajudar de alguma forma a mudar isso. E a minha expectativa é que no primeiro momento ia ser muito difícil sozinho conseguir fazer grandes mudanças. No final das contas, passados esses 4 anos, 3 anos e meio já quase, eu estou super satisfeito. Acho que superei expectativas aí de longe do que a gente conseguia fazer. Eu pensei do que eu pensei que conseguiria fazer, e acho que ajudei a motivar muita gente, melhor do que eu, em muitos casos, né, a querer entrar para a política e fazer a diferença. Isso eu fico muito satisfeito de poder ter dado essa contribuição. Acho que vai desde a luta aí contra o aumento de impostos, IPTU, passando pela lei de liberdade econômica, pelas revisões legislativas, revogaços e por aí vai, ao exemplo que a gente dá com economia de recursos, né, verba de gabinete economizado, gabinete enxuto profissional com processo seletivo. Então, assim, uma série de ações e boas práticas que têm servido como exemplo para muita gente boa se atrair para querer participar disso, né? E também para que outros vereadores, outros parlamentares possam também, muitas vezes, olhar para o lado e ter um benchmark, aí, um referencial comparativo diferente do que se tinha antes. Então, acho que, de certa forma, a gente consegue contribuir para elevar o nível do debate. E Canoas, assim como diversos outros municípios que não têm ainda parlamentares do Novo, né, acho que tem uma grande oportunidade, que é de, nesse ano de 2020, né, se não se mudar as eleições, mas partindo da premissa de que elas serão nesse ano, no prazo que está previsto, vai ter uma grande oportunidade para oxigenar sua Câmara Municipal, né, colocar pessoas lá com esse espírito, com essas ideias, para que elas comecem a dar exemplo e façam uma transformação pelo exemplo mesmo. Eu acho que o Novo deixa de um recado mais forte. Mas olha só, Camozzato, vamos fazer um exercício aqui. Vamos supor que este ano a gente elege 1, 2, 3 vereadores aqui em Canoas. O Novo chega na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, de Canoas, exemplo do que aconteceu contigo em 2016, em Porto Alegre. O que efetivamente, né, o cidadão pode esperar de uma participação do Novo? Que tipo de implementação, né, que tipo de atuação parlamentar o Novo pode, um vereador do Novo pode de fato, né, fazer na sua Câmara Municipal de modo a trazer resultados efetivos para a população? Como é que a gente pode transformar isso numa coisa palatável, de fácil entendimento para quem está nos escutando aqui? Bom, cada cidade tem uma realidade distinta, né? Mas eu acho que uma coisa que, independente de qual município isso ocorra, a entrada de um parlamentar do Novo, ela significa, em última instância, maior transparência da gestão pública, porque a gente é muito ativo, entrou uma ligação aqui, a gente é muito ativo nas redes sociais, em abrir
a caixa preta, que a gente chama, né, das contas públicas, das ações públicas, e fazer um juízo de valor das políticas públicas escolhidas, né? Então, essa transparência e a fiscalização são atributos aí, sem dúvida, que o Novo traz, independente do município, independente da situação da cidade. Eu, particularmente, por ser oriundo de uma área da administração, com pós-graduação em finanças, né, por ter tido experiência em empresa, eu trouxe uma bagagem muito vinculada à gestão pública, a uma abordagem mais financeira e uma pauta mais vinculada a empreendedorismo e desburocratização. Então, desde o meu primeiro dia na Câmara, eu tenho trabalhado muito conectado com o que nós temos de entraves para que Porto Alegre possa ser mais simpática ao empreendedor, possa ser mais atrativa para investimentos, possa ser mais fácil de se fazer negócios e, com isso, né, a gente consiga gerar mais riquezas, gerar mais empregos, desenvolver a cidade a partir dessa perspectiva. E isso vai desde a fundação, da abertura da Frente Parlamentar de Empreendedorismo e Desburocratização, que eu liderei isso logo em fevereiro, quando eu entrei, até o final do mandato. Eu estou entregando esse primeiro mandato com mais de 12 mil leis revisadas, onde tem um relatório que nunca antes na história, para não parafrasear, né, o ex-presidente presidiário, né, nunca antes na história dessa Câmara, mas nunca antes na história da Câmara, pelo que se tem notícia, tinha sido feito um pente fino tão esmiuçado mesmo, né, de todas as leis ordinárias do município, separado isso por áreas e depois encaminhado um bloco aí de revogações, consolidações e atualizações com mais de 800 leis, né, que nem a gente fez. Então, assim, esse espírito mesmo de construção dessa abordagem, dessa pauta, foi uma coisa que é muito consequência da minha atuação lá dentro, porque antes a Câmara não tinha tanto esse olhar, né? Não à toa que isso nunca tinha acontecido antes. E foi justamente a entrada do Novo que permitiu que isso acontecesse. Obviamente, diversos outros parlamentares compraram a ideia, né, acharam que, julgaram ser relevante e ajudaram a fazer, né? É preciso dar o devido mérito a todos aqueles que foram aliados nesse processo. Mas, sem dúvidas, o Novo foi um catalisador disso efetivamente sair do papel, né? Claro, mas para isso tu chegaste lá e a primeira coisa a fazer foi ter montado uma equipe eminentemente técnica, tá? Para poder ter condições de poder fazer isso. E essa é uma outra característica que eu acho que vale a pena frisar e que eu conheço aí do teu trabalho e de todos os vereadores, e não só vereadores, mas parlamentares do Novo, né, é o fato que hoje, como é que funciona na política tradicional? O vereador se elege, ele tem uma série de cargos à sua disposição, e é normal que ele faça um loteamento daqueles que, de certa forma, trabalharam de forma bastante ativa na campanha, sabem gerenciar efetivamente uma campanha eleitoral, enfim, é a manutenção da função por ela mesma. E um ponto muito importante que eu acho que dá para destacar, e eu até gostaria que tu falasse um pouco sobre a equipe que tu acabaste montando, até porque a gente está cheio aí de possíveis candidatos a vereadores aqui de Canoas, é importante que eles te escutem também. Né? Tu montaste uma equipe para poder te dar subsídios, né, do seu ponto de vista técnico, na área financeira, tá, na área jurídica, né, até na área de comunicação, para poder, afinal de contas, é fundamental comunicar isso para as pessoas e fazer com que a ideia seja comprada pela sociedade como um todo. Seria interessante tu discorreres um pouco sobre isso, Camusato. Desde o primeiro dia de pós-campanha, né, a minha ideia foi essa, de montar uma equipe enxuta, mas muito qualificada. Então, a chefe de gabinete, coincidentemente, tinha sido minha chefe de campanha, mas porque eu contratei ela como chefe de campanha pela competência técnica dela, a Ana, que hoje trabalha no governo federal, mas à época ela estava montando um empreendimento seu, tinha saído de uma empresa de consultoria de grande porte, né, e toda essa bagagem dela, então, foi utilizada na campanha, na organização da campanha, e depois como chefe de gabinete do mandato. Então, ela que construiu junto comigo o planejamento estratégico do mandato, todas as rotinas administrativas, processuais, né, como é que a gente organizava nossas bases de dados, nossas informações, como é que a gente organizava as prioridades de execução dos nossos projetos internos e tudo mais. Bom, tem a Ana, em seguida, além da Ana, tinha o Fred, que hoje é assessor legislativo, coordenador da bancada do Novo na Assembleia Legislativa, que é um economista, que o Fred, curiosamente, né, ele tinha auxiliado na campanha do Lino, que concorreu, né, também a vereador,
mas ele era servidor público do Estado, né? O Fred trabalhou no Banco Sul durante muitos anos e pediu exoneração do seu cargo de servidor público para entrar no gabinete e trabalhar no gabinete. Então, uma coisa que muita gente chamou o Fred de louco, né? Por estar se atirando no precipício aí, garantir estabilidade, tudo, deixando o serviço público para trás para entrar numa função de confiança, né? Então, o Fred fez isso, excelente profissional também, excelente economista, que deu toda a bagagem técnica financeira. Também tivemos o Rafael Abreu, advogado, que agora, mais recentemente, regressou para o mercado privado, trabalha no escritório de Souto Corrêa, né? E tinha o Fabrício Lunardi, que é jornalista de formação, e que também ficou com a gente durante pelo menos 1 ano e meio. Ao longo do tempo, desses 3 anos e meio, né, algumas pessoas foram saindo, outras foram entrando, mas a gente sempre manteve esse rigor técnico, né? Então, saiu o Fabrício Lunardi, entrou o Lucas Corrêa, que também é da área, também é formado na área, tem experiência e tudo mais. Depois, o Lucas, mais recentemente, saiu. Agora, a Isabela, que está assumindo a área, também é uma pessoa que tem qualificação. Todos eles participaram de processo seletivo, né, tiveram que fazer entrevista, a gente faz mapeamento de competências e busca justamente perfis comprometidos com isso. Agora, mais recentemente, entrou o Arthur, que é arquiteto e também tem uma experiência de comunicação bacana, para nos ajudar também com a comunicação relativa a temas do urbanismo, plano diretor. Temos o Gustavo, que hoje está na parte de legislativa junto com o Carlos Molinari, que entrou no lugar do Rafael Abreu. Enfim, então, estou esquecendo o Clauber, que é economista, que entrou no lugar do Fred, né, e que hoje é meu chefe de gabinete. Para não esquecer também da Tina e da Ângela, que são as duas pessoas que... A Ângela, no primeiro momento, era secretária, e agora é a Tina, né? Apesar de eu ter falado muitos nomes aqui, nós não temos 15 pessoas no gabinete, nós somos em 6 pessoas lá. E quantos podem em Porto Alegre? Eu poderia nomear até 9 pessoas, tá? Então, hoje nós temos 6 pessoas e julgamos que estamos super bem servidos com essas 6 posições. Até é muito melhor, na minha opinião, ter uma equipe mais enxuta e qualificada do que ter mais gente e ter que ter a complexidade da gestão de uma equipe maior, né? Mas as bancadas também não têm direito a ter pessoas? Isso, eu teria 9, somando os 2 da bancada. Seriam mais 2 da 7 bancada. no gabinete, mais 2 na bancada. Tá, beleza. Agora, me diga uma coisa, Camoso. Tu chegaste lá e sozinho, tá? Como é que a gente pode explicar para as pessoas que, mesmo tendo 1 ou 2 vereadores, é possível fazer alguma coisa? Porque é comum a gente escutar. Tá, a gente vai botar um vereador do Novo, e aí? Tá? O que diabos vocês vão fazer no meio daquele bando de jaguara, né, que a gente sabe como é que funciona o esquema tradicional? Como é que a gente pode efetivamente fazer um mandato com resultados e defendendo aqueles princípios e valores das quais a gente, né, de forma muito apaixonada, defende dentro desse cenário? Acho que seria interessante aí tu relatares de que forma que tu elaboraste a tua atuação, né, e de que forma que tu conquistaste algumas vitórias neste processo. Bom, desde o início eu organizei, que nem eu falei antes, um planejamento estratégico do mandato, tá? Totalmente orientado com base naquilo que eu defendi em campanha e que eu queria executar ao longo dos 4 anos. É preciso reconhecer também que tem muitos vereadores na Câmara que são bastante qualificados, têm interesse, têm motivação aí em pautas diferentes, muitas vezes, mas que são potenciais aliados que não me deixam sozinho, né, nos diferentes projetos. Obviamente vão ter momentos que eu sou o único voto, mas tem diversos outros momentos que eu tenho aliados em determinados assuntos. Então, nesse caso, eu procurei desde o primeiro momento conhecer bem como é que era o funcionamento do parlamento, né, o que se tinha aí de perspectivas de execução, seja por parte de proposição minha, seja pelo que viria a partir da agenda do governo, e ver onde é que a gente tinha oportunidade de contribuir e de aprovar realmente questões que envolvessem mudanças significativas para a qualidade de vida do cidadão, obviamente mais vinculadas com a minha área, que era empreendedorismo, desburocratização, né, finanças, gestão pública, e eu falei bastante também durante o mandato de segurança pública também. Então, assim, esporte, né, lazer, saúde, não são temas que eu me considero capaz, né? Eu conheço minimamente para legislar
sobre o assunto, mas eu não sou proponente de medidas nessa área, porque eu não sou qualificado para isso. Agora, com relação a finanças públicas, eu consigo debater orçamento com bastante conforto. Já fui relator do orçamento, fui relator de lei de diretrizes orçamentárias, fui relator do plano plurianual. Então, assim, tem uma série de desafios que, muito embora eu fosse apenas a gente conseguiu não só receber essa responsabilidade, como fazer um trabalho muito bem feito e elevar, inclusive, o padrão de qualidade do trabalho que a Câmara vinha entregando nesse tipo de matéria. E eu acho que o grande segredo nisso, assim, para uma pessoa conseguir fazer a diferença, eu acho que é justamente tu tá com um planejamento bem feito, né, tu ter o compromisso de execução. E aí, tanto a questão do meu planejamento estratégico é muito útil nisso, todo mundo da minha equipe tem meta, tem indicador para medir o resultado do seu trabalho, a gente tem agenda de tarefas, tem rotina semanal de acompanhamento de execução, as pautas são todas construídas já pensando em quem são possíveis aliados, como é que vai ser a narrativa daquele projeto, dessa estratégia, como é que a gente constrói isso, como é que consegue apoio popular para isso, quem são os agentes envolvidos que são afetados, para que a gente possa também conversar. Então, é uma construção que precisa ser organizada e bem pensada, né, do ponto de vista político e estratégico. E é isso que, num primeiro momento, a gente não sabia fazer, porque nunca tinha trabalhado com política antes, mas rapidamente nós aprendemos como é que funcionava a lógica do próprio parlamento e começamos a desempenhar. Não à toa que no primeiro ano a gente conseguiu ser protagonista na rejeição do IPTU, entrei na justiça com mandado de segurança, né, contra o prefeito para não tramitar mais de uma vez a mesma matéria no ano, né, na véspera do Natal, o Marquesa tentou aumentar a IPTU no primeiro ano de gestão, fui um dos protagonistas também nos debates das grandes reformas que a prefeitura acabou encaminhando à Câmara, né, como reforma orçamentária, alterações de alíquotas, algumas outras de estrutura e carreira. Tivemos aí debates muito importantes sobre PPPs, né, seja ela concessão, seja alienação de bens, imóveis e outras modalidades. E tudo isso a gente sempre seguiu muito na máxima de que, olha, esses debates são debates onde a gente precisa elevar a qualidade desse debate público, oferecer essas informações para que a sociedade possa também formar suas convicções, porque muitas vezes essa informação fica muito restrita na área técnica ou do parlamento, ou da prefeitura, né, e isso não chega, porque a imprensa não divulga tudo nos menores detalhes, nem sempre consegue fazer uma cobertura devida, então a gente tinha um papel muito importante também de esclarecer, de abrir as cortinas para essas questões, porque entendemos que justamente quanto mais a população tem acesso às informações, mais ela consegue colaborar no sentido de sugerir melhorias, né, como colaborar também com o aumento da governança, né, da capacidade de fiscalização, das críticas que ela faz com relação às decisões tomadas. Então, acho que Porto Alegre, com o mandato do Novo, afirmo sem margem para dúvidas, ganhou mais transparência, elevou sua governança e efetivamente conseguiu colocar conseguiu garantir, pelo menos, mais liberdade, talvez restringir um pouco mais os avanços do governo municipal em cima do cidadão, do pagador de impostos, seja através de lei de transparência do IPTU, seja através das modalidades que nós trouxemos aí de otimização de processos internos da prefeitura, desde o licenciamento até a parte de fiscalização de como é feito os cálculos tributários, em diversas áreas nós tivemos projetos e iniciativas para acompanhar a execução da prefeitura, seja desde o recolhimento de lixo, as taxas cobradas, como é que os restaurantes tinham essa relação, até a fiscalização de food trucks, né, gastronomia itinerante, enfim, tanta coisa, assim, agora tento lembrar de tudo para fazer um resumo, fica difícil. Mas um ponto... geral, nós avançamos bastante. Mas um ponto importante é que no senso comum diz que um político, um vereador, um parlamentar, a atuação dele se limita muitas vezes, ou basicamente propor leis para resolver problemas. E na verdade a gente meio que tem uma batida um pouco inversa, porque a gente entende, né, que às vezes as leis impedem, né, que as pessoas possam livremente, né, fazerem escolhas, alocarem seus recursos, enfim. Então, parte da tua atuação muitas vezes serviu no sentido, e serve ainda no sentido de mitigar, né, as ações danosas
que muitas vezes, de forma bem intencionada, né, é proposta por colegas ou até pelo poder público, mas que a gente sabe que produz resultados inversos. Né? Então, cheio de exemplos aí teus, né? Tem aquele caso lá do Flecha Negra, por exemplo, que estava querendo regular cardápios, né, de restaurantes e comércios, né, de alimentação. Eu acho que era um cardápio, queria obrigar que fosse cardápio para diabético, se eu não me engano, alguma obrigatoriedade nesse sentido. Né? Que o interessante é o seguinte, que via de regra o cara que propõe e a causa que está por trás, ela é extremamente nobre, né? E às vezes o parlamentar do novo, ele vem num sentido assim de ser um empata tudo, entendeu? No sentido de dizer, não, deixa disso, né? Esquece isso aí, deixa que as pessoas livremente façam suas escolhas e aloquem, né, os seus recursos. Acho que tem muito do teu trabalho focado não no sentido de propor leis, mas de discutir aquelas para tentar mitigar, diminuir consequências nefastas que infelizmente o senso comum e muitas vezes patrocinada pela própria imprensa. Né? Tu abre o jornal, é normal que um jornalista exalte uma lei que visa, por exemplo, melhorar a educação lá na escola. Né? E quando vê, tem uma intervenção de currículo, né? E coisas do tipo. Teu trabalho, imagino eu, né, pelo pouco que eu sei, né, mas imagino que tu possa aí dar exemplos bons de coisas que tentaste conter, né, danos que a gente ia pagar mais tarde, né, num futuro não tão longo, né, não tão longínquo, de uma forma bastante... a gente ia pagar com prejuízos, né, porque necessariamente a boa intenção não traz os resultados que a gente quer. Tu falou, por exemplo, sobre o tema da educação, né? Só projetos de educação, assim, de obrigar o ensino de A, B, C, D ou E nas escolas, sendo que nossas escolas municipais não conseguem nem fazer uma alfabetização direito dos nossos alunos, já tiveram vários projetos nesse sentido. E quando a gente tenta debater, por exemplo, meritocracia nas escolas, né, para conseguir fazer com que o professor que tenha melhores notas, né, que ele consiga dar um ensino melhor, que as escolas conseguem entregar melhores resultados, consigam ter mais acesso a recursos, consigam ter algum tipo de incentivo, isso é tão difícil de fazer. É difícil de pensar todos os projetos que nós conseguimos intervir para evitar que se tornasse um custo a mais no nosso bolso, uma burocracia, mas é relativamente comum a gente ter uma atuação de tentar tirar de pauta algum projeto que ele é potencialmente danoso, tentar, eventualmente, através de emendas, neutralizar o dano daquele projeto, né, percebido, seja um dano de impacto orçamentário, seja alguma nova burocracia que se cria. Muitas vezes a gente foi derrotado, mas em outras tantas a gente venceu, né? Eu estava até refletindo aqui, acho que, por exemplo, se a gente pensa em termos de carga tributária, o único avanço que nós efetivamente perdemos foi o IPTU, mas nesses últimos 4 anos não teve avanço de carga tributária para ser um cidadão de Porto Alegre, porque todas as demais iniciativas nós conseguimos, em alguma medida, frear. Com relação aos aplicativos de transporte, né, e soluções de mobilidade, é outro exemplo também. A gente tem hoje Porto Alegre como uma das capitais brasileiras onde tinha, pelo menos até a pandemia, né, existia concorrência entre aplicativos e menores preços por quilômetro, e muitos motoristas, muito passageiro, o que, por um lado, deixou a ferida aberta do problema do sistema de transporte coletivo, mas, por outro, garantiu ao cidadão, especialmente ao mais pobre, né, que antes ficava refém do transporte coletivo, que não respeitava horários, que estava lotado, que ficava 1 hora para chegar no seu destino, que com o seu vizinho ele conseguisse, por um preço às vezes até menor, se deslocar da sua região até o trabalho, né, ou para visitar sua família, dividindo aí a conta muitas vezes com vizinhos ou com amigos e familiares. Então, assim, são uma série de medidas que eu tenho certeza que com nós conseguimos já fazer. Eu imagino, se a gente tivesse mais vereadores, o que nós não conseguiríamos fazer ainda melhor, né? Então, tem muito potencial, sem dúvida. E como é que fica, Camusato, aquele cidadão que chega lá no teu gabinete, né, e te pede uma vaga em creche, tá? Pede para resolver o problema, sei lá tá, da rua dele, do buraco, né? Como é que é isso? Como isso é tratado
porque certamente tu deve receber demanda de tudo que é tipo. As pessoas devem ligar, te mandar mensagem, te xingar, te suplicar. Qual é o tratamento que é dado pelo vereador Felipe Camusato? Via de regra, assim, o que acontece, né? Tem de tudo, né? Então, realmente, especialmente no início do mandato, quando as pessoas ainda não conhecem o meu perfil de atuação, elas tendem a achar que eu sou um vereador que tem uma atuação muito parecida com, talvez, outros que ocuparam o mesmo gabinete ou estavam ali naquele número de telefone ou naquela posição. Então, sim, aparece desde favores pessoais, né, pedido de benefícios, alguns privilégios, até questões muito meritórias, né, de não conseguirem alcançar o serviço público porque ele está deficiente mesmo. Em geral, o que a gente faz é tentar direcionar para as ferramentas institucionais. Então, nós temos os canais de atendimento da prefeitura com o cidadão, são canais públicos disponíveis a todos, e nós tentamos facilitar e explicar o uso dessas ferramentas, mostrar os caminhos e garantir uma fiscalização para que efetivamente esses canais funcionem. Quanto menos a pessoa depender do vereador, melhor, porque significa que a coisa pública está funcionando de maneira mais impessoal, né, como deveria. Existem casos específicos que precisam da intervenção do vereador, né, seja alguma coisa muito fora da curva, seja alguma coisa que não tem um processo previsto para aquilo, e aí a gente tenta dar um tratamento adequado na medida do que a gente entenda que seja possível fazer. E muitas vezes não é possível, tem que explicar, inclusive, que não é possível, não é má vontade. Então, é muito de caso a caso, tá? É muito de caso a caso. Mas a gente sempre tenta adotar a via da institucionalidade, né, e da impessoalidade em detrimento do clientelismo, que muitas vezes é comum. Porto Alegre tem os chamados pedidos de providência e um ranking que cada vereador, porque aqui em Canoas é muito comum o vereador dizer, eu atendi no mês 1.357 pedidos de providência, abri no ano 2.433, tá? Isso é comum em Porto Alegre também? Tem alguns vereadores que fazem bastante, outros nem tanto, tá? Então isso varia. Na minha opinião, o número de pedidos de providência não diz muita coisa, tá? Ele diz muito pouco, na verdade. Ele trata muito mais de uma abordagem de como o gabinete quer se posicionar com o seu público do que necessariamente se ele está trabalhando ou não está trabalhando. Então, tem gabinetes que são muito especializados em atender pedidos de providência, que é o gabinete que justamente tu acessa para fazer a intermediação da troca da lâmpada, de tapar o buraco, de fazer a poda, né? E tu geralmente acessa muito isso porque os canais institucionais não estão funcionando, porque se funcionasse o 156 da prefeitura, se funcionasse o aplicativo, se funcionasse o telefone, o e-mail, provavelmente tu iria fazer justamente o teu pedido ali, não por um intermediário, né? Porque quando tu faz para o vereador, basicamente o que ele está fazendo é fazendo o pedido por ti, para depois dizer que te atendeu, né? Enquanto que tu poderia fazer diretamente. Em muitos casos, o vereador acaba, inclusive, por ser da base do governo, né, por ter alguma relação aí mais próxima, ele consegue acelerar a resolução. O que eu acho ruim, né, se a gente pensa em termos de instituições, né, e solidez do funcionamento da máquina pública, isso não é saudável, né, justamente personaliza o trato público em vez de fazer esse atendimento impessoal. O que eu vejo nos pedidos de providência, por exemplo, eu faço muito poucos pedidos de providência, né? Eu geralmente, quando recebo alguma coisa que identifico que precisa de providências, eu tento descobrir se o processo é falho, e eu tento agir na causa e não no sintoma, né? Porque quando tu tem um problema que exige providência, é porque é um sintoma de alguma coisa que está errada, né? Sim, O ele vai se negócio, repetir, né? Ele vai se repetir. Então, o camarada está com febre, né? O pedido de providência é tu dar o analgésico. Dificilmente ele vai ser tu verificar se há uma infecção, se é viral, se é, né, bacteriano, enfim. E eu tento justamente entender se o processo está funcional, se ele está adequado, e tento intervir de uma maneira que resolva para aquele exemplo e para todos os demais que possam surgir. Isso é um pouco mais difícil, é um pouco mais complexo, mas note como a estrutura que tu precisa ter de atuação parlamentar é totalmente distinta. Numa, tu vai estar fazendo muito mais uma operação de call center, de atender o pedido de providência e repassar à prefeitura, enquanto que na outra tu vai ter um elemento muito mais técnico, de se debruçar sobre o processo, fazer investigações, entrevistas sobre o tema, tentar desenhar uma linha lógica para fazer uma sugestão de modificação, isso quando não é um novo projeto de lei. Então, eu tendo a atuar muito mais nessa abordagem, né, de estrutural, né, de processual, e não tanto de caso a caso.
Ah, não, ótimo, perfeito. Agora, Camosa, indo um pouco mais para a importância em si da Câmara, qual é o tipo de... em que momento que a Câmara entra, tá? A Câmara entra na construção do orçamento do município? De que forma que o vereador pode interferir, pode daqui a pouco ajudar a prefeitura ou até melar a intenção da administração? Qual é o papel que a Câmara tem na construção da peça orçamentária que, de certa forma, vai ditar a forma que os recursos vão ser investidos e direcionados? Bom, o orçamento ele é uma proposição exclusiva do executivo. Então, ele se origina no executivo, é ele que desenha o que ele quer como peça orçamentária para o ano seguinte. Então, ele sinaliza quanto recurso ele estima receber, por quais fontes, quais são os programas que ele vai ter para execução, para aplicação desse recurso. Até o processo orçamentário ele inicia na lei de diretrizes orçamentárias, que é quando tu determina que diretrizes receberão recursos na lei orçamentária. Tanto a lei de diretrizes orçamentárias quanto o próprio orçamento, eles são um desdobramento do plano plurianual, que é feito no primeiro ano de gestão. Nesse caso, os vereadores eles têm autonomia de fazer modificações de ações, de programas, de destacamento de recursos. Tem alguns temas que eles ficam engessados, né? Os vereadores não podem simplesmente esvaziar uma ação e criar uma outra. Eles precisam fazer a proposição da criação da ação no momento adequado, né, que é na lei de diretrizes orçamentárias, para depois fazer destacamento de recursos ali. Ainda assim, tu tem que respeitar os limites constitucionais de repasse, tu não pode fazer esvaziamento total, enfim, tem uma série de regras, né, da legislação de orçamento que tem que ser cumpridas, mas, em geral, o legislativo, ele valida o orçamento, ele pode sugerir contribuições que, uma vez aprovadas, se tornam, então, uma lei a ser cumprida. Então, se está permitido utilizar o recurso para aquelas aplicações, depois ele fiscaliza a execução. No caso de não cumprimento daqueles gastos que foram aprovados, a prefeitura vai ter que dar uma explicação, e dependendo de como ela fizer ou não fizer esses gastos, isso pode incorrer em crime de responsabilidade, que também é a fiscalização do vereador, poder fazer os apontamentos, e aí entra desde Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim, órgãos acessórios para ajudar nessa etapa. Então é basicamente isso. O vereador ele valida, né, o orçamento proposto pela prefeitura. Em geral, né, os orçamentos municipais eles não são muito bem feitos, eles são estimativas que geralmente são superestimadas de receita, e as despesas geralmente saem um pouco mais a contento do que efetivamente se realiza. Então, via de regra, a gente vê aí na imprensa, fecham os anos e nós temos superávites orçamentários, mas na conta, no caixa lá, nós temos déficit. E aí as pessoas não entendem, como assim a gente teve superávit orçamentário, e aí a prefeitura vai e lança uma nota comemorando o superávit orçamentário, mas ao mesmo tempo faltou dinheiro para pagar a folha salarial em dia. Isso basicamente é uma falha de planejamento, né? Você mandou um orçamento que não se concretizou na parte da receita. A receita foi menor do que você esperava. Ou então você mandou menor e a receita foi maior, né? Enfim, tem todos esses joguinhos, digamos, com números, que também aí vai da habilidade dos próprios vereadores de estar atento a isso, poder fazer os apontamentos, correções e críticas quando convém. Alô? Deu uma cortada aqui. Voltou? Oi. Oi. Ah, tá. Não, aqui deu uma cortada quando tu tô te terminou. ouvindo. A última frase eu não escutei. Deu um corte. Eu falei que justamente por isso que a habilidade dos vereadores em conseguir fiscalizar, apontar os potenciais erros, excessos, né, enfim, no orçamento é muito importante. E isso determina a qualidade depois do processo no ano seguinte inteiro. Perfeito, perfeito. Não. Agora, o teu mandato em si, que tipo de contribuição ele deu na construção dos orçamentos? Que tipo de olhar que o vereador Felipe Camozato e seu gabinete, né, tiveram e ajudaram o cidadão de Porto Alegre, né, ajudando, enfim, a administração municipal? Já que nós estamos falando da tua área, né? A tua área é a área financeira. Eu imagino que tu tenhas contribuído bastante nesse campo.
Isso vai desde fazer uma análise mais apurada da composição orçamentária e uma análise crítica do uso desse recurso. A gente tem diversos materiais que a gente posta sobre o assunto, especialmente durante a época de votação de orçamento, né? Como é que é a nossa composição orçamentária, onde é que estão destacados os recursos, por que eles são daquela forma, onde é que eles poderiam estar, que não estão. Às vezes, em todos os anos, nós tivemos emendas que destinaram recursos, né? Tiraram recursos geralmente das áreas de comunicação, publicidade e algumas temáticas aí que a gente não entende por prioritárias para destinar para aquelas prioritárias como a própria educação, né, e segurança, ou mesmo transparência na gestão pública. A gente tem um papel também aí de tornar um pouco mais rígido a peça orçamentária, reduzindo as margens de flexibilidade para o gestor público poder mexer com esse orçamento. Então, geralmente ele tem aí um espaço em torno de 10% para mexer do orçamento, onde ele pode remanejar gastos. A gente procura sempre apertar mais isso, tornar mais objetivos aí quais são as classificações de gastos, né, as atividades. Tivemos as contribuições com as próprias leis de transparência, que vão desde transparência tributária, mostrar quanto é que está essa arrecadação, como é que ela está a sua variação, sua evolução, como é que é feito esses cálculos, até a transparência do ponto de vista da prestação de contas do município, com autarquias, empresas estatais, né, economia mista, que antes não tinham, e hoje elas publicam seus demonstrativos à luz da legislação que as SAs, né, fazem. Então, é um tema meio difícil de explicar para o cidadão, né, mas no geral... É muito importante. Sim, muito importante, muito importante. Mas, no geral, ele é justamente assim, você dá aquele argumento de racionalidade para tudo que é proposição que vem de um lado ou de outro. Então, toda vez que surge uma proposta no legislativo ou no executivo, querendo fazer alguma coisa, dar alguma coisa a alguém, remanejar alguma coisa para algum outro lado, em geral, a gente tem total condição e está sempre pronto para dizer: tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para isso, as contas que tu está querendo tirar dinheiro para mover não são suficientes, o fluxo de caixa não fecha, as projeções que estão feitas não fazem sentido. Então, nesse aspecto, eu acho que a contribuição do Novo tem sido muito importante, de trazer aqueles sonhos, aqueles desejos para a realidade prática do que o dinheiro consegue ou não consegue pagar. Claro. A tua equipe, claro, capitaneada por ti, produziu um material muito legal, né, que é um raio-x de Porto Alegre em números, né? Você conhece a sua cidade, né? Foi um material aí que tratou de estratificar como é que a cidade está, a administração está composta, e uma das questões que mais me chamou a atenção naquele material foi toda a estrutura vinculada aos servidores públicos, que eu imagino que tu deve ter tido uma convivência não tão, né, boa, principalmente, né, com a área sindical, com aqueles que, de certa forma, defendem uma série de regras que, ao meu ver, são considerados, para mim, são privilégios, né, porque, afinal de contas, fazem com que uma série de pequenos fatores que fazem com que toda a carreira, né, tenha progressões, tenha gratificações, enfim, um plano de carreira que foge do normal, né, que não está vinculado muitas vezes à questão de mérito, que está muito mais vinculado a tempo de serviço do que qualquer outra coisa, e que faz fundamentalmente com que a folha acabe crescendo de forma orgânica, mesmo que o município não arrecade um centavo a mais. Tá? Eu gostaria que tu tratasse disso, porque essa é uma preocupação que muita gente, né, que é simpática ao Novo diz: tá, como é que vocês vão fazer com as corporações? Né, o discurso de vocês é completamente avesso, né, eles vão caçar vocês, eles vão... enfim, vocês vão ficar em cima da gritaria deles o tempo inteiro. E eu sei que várias vezes tu foste xingado, né, mais de uma vez, tá cheio de vídeo aí na internet, né, no Facebook, no YouTube, de gente te chamando... agredindo até a tua quinta geração, né? Eu gostaria, antes de mais nada, né, dizer que toda vez que gritavam para ti, te xingavam, eu ficava particularmente orgulhoso de ti, porque afinal de contas tem que ter muita coragem, né, para não ceder, né, às pressões do corporativismo, e claro, fazendo sempre uma menção, eu não estou fazendo uma crítica generalizada, né, às pessoas que compõem o funcionalismo,
né? Acho que tem gente muito capaz, gente muito competente, né? A maioria está lá para trabalhar, mas infelizmente eles estão sujeitos, né, a uma série de regras que destoam, né, da realidade, né, do mundo real, né, ainda mais se comparado com a iniciativa privada, que são, né, quem, em suma, são chamados para pagar a conta. O que tu tem a dizer em relação a esse relacionamento aí com o funcionalismo? Olha, é evidente que surgiram N atritos dessa relação, né? O que eu sempre procurei me pautar, na verdade, é pelos fatos e dados, né? E não pelos argumentos emocionais exclusivamente. Então, de fato, essa convivência e as diversas pautas que nós debatemos e votamos aqui fizeram com que não só eu pudesse conhecer melhor o próprio serviço público municipal, como eles pudessem conhecer melhor também quem é o vereador Camozato e o que o Novo pensa. Então, acho que, para além de muitos xingamentos e algumas pessoas, lideranças mais autoritárias, que a gente sabe que a maior parte delas tem vinculação partidária com PT, PSOL e PCdoB, existe um respeito, porque se entende que tem uma análise séria ali, sóbria do que está acontecendo, muitas vezes, apesar das divergências, a gente consegue expor a opinião e botar o dado a debate. Eu entendo que tem muito bom profissional no serviço público municipal. Porto Alegre tem quadros técnicos muito bons e, infelizmente, muitos desses bons profissionais acabam ficando reféns das corporações também, porque eles poderiam ter carreiras ainda mais promissoras, né? Poderiam ter mais autonomia no seu trabalho, poderiam fazer um serviço muito melhor se talvez não tivesse um colega que boicota muitas vezes o trabalho dele, que faz com que ele tenha que trabalhar em dobro porque não desempenha a sua função adequadamente, né, que às vezes some do trabalho porque está fazendo militância em vez de trabalhando. Então, em geral, o que eu vejo é que tem muito servidor público bom que acaba sendo punido pela péssima atuação dos ruins, né? Nesse contexto, eu acho que é inevitável a comparação da iniciativa privada com o setor público, né? Isso para o Brasil inteiro. De fato, não se tem paralelo com muitas das coisas que a gente vê, né? E isso não está restrito ao executivo. O legislativo também é assim, o judiciário, o judiciário talvez seja a maior ilha da fantasia que nós temos no Brasil, o judiciário brasileiro, né? Bom, a gente tenta justamente fazer um debate calcado em fatos e dados, em como é que a gente consegue aumentar a qualidade do serviço público prestado com um bom custo-benefício, sem também romper aí com aquilo que se entende como contratado, como, né, acordado entre as partes, e que não vá também levar aquela pessoa a falência, né? Então, muitas vezes, quando a gente vê os grandes debates aí sobre perda de direitos, em geral, não está perdendo direito nenhum, porque, via de regra, no setor público, que só se faz quando se aprova num parlamento alguma reforma grande, ela geralmente é aplicada daqui para frente, não, né, no momento atual ou para o passado. São raros os casos onde você prejudica quem está no cargo. Você, eventualmente, o que se tem é uma perda de projeção futura de expectativa que se tinha de ganho, o que é bastante questionável, porque no setor privado você não tem essa garantia de ganho futuro, né? Enfim, o tema é bastante amplo, bastante complexo, mas assim, não só o raio-x da cidade de Porto Alegre, como o raio-x do funcionalismo nós fizemos e descobrimos muita coisa interessante sobre a cidade e muito do porquê que a cidade não funciona também, seja por conta das corporações, muitas vezes tomando conta do próprio serviço público, e eu faço questão de dizer que a educação é uma delas, talvez uma das mais emblemáticas, né, não só em Porto Alegre como no resto do Brasil. Porto Alegre é uma das capitais que melhor paga seus professores, tem nível excelente de formação dos professores, mais da metade do quadro tem pós-graduação, doutorado, enfim, e recebe aí por volta de R$9 mil mensais e entrega uma das piores notas nas avaliações do ranking nacional de DEB. Então, assim, é uma grande contradição. E tu falar sobre isso é entendido por boa parte dessas corporações como ofender a categoria. E muito longe disso. Na verdade, o que você quer é que a categoria ajude a pensar para uma solução para esse problema, porque o problema está posto. E aí você vê que muitas vezes a preocupação está muito mais em saber se o teu desejo pessoal está atendido do que efetivamente o aprendizado dos alunos. Então, essas iniciativas, esses abridos de caixas pretas, que a gente muito chamou lá na Câmara, são muito úteis para que o cidadão conheça isso, possa, de novo, né, aumentar seu nível de cobrança, aumentar a governança, entender o que está sendo votado, sendo proposto e que precisa ser alterado. Bom, é um
trabalho difícil, né? Tijolinho após tijolinho. E acho que a gente aos poucos está avançando. Não, muito legal, né? Tenho acompanhado o teu trabalho ao longo desses anos. Eu, apesar de votar em Canoas, né, na época a minha esposa votava em Porto Alegre. Claro, agora eu fiz ela mudar o título, né, então ela não vai votar em ti. Né, eu quero que ela vote em gente aqui em Canoas. Né, ela não vai poder votar em ti, mas os familiares que estão em Porto Alegre, né, aqueles que votaram em ti, acho que vão tender a votar em ti novamente. Mas eu me lembro que na época, né, eu literalmente entrei no site do Novo, e eu recomendo a todo mundo que está assistindo aqui, que é de uma cidade que não Porto Alegre, né, e que Porto Alegre também, né, que veja o currículo de todos os candidatos, né, que o Novo vai oferecer agora nessa eleição, que veja qual o perfil mais adequado, que procure pesquisar, e foi isso que eu fiz em 2016. Eu analisei todos os candidatos na época, procurei as informações, enfim, e 2, 3 tinham boas informações nos seus sites pessoais, e na época até um vídeo que eu assisti teu, né, tinha um professor lá do PPGA, né, tu deve lembrar, né, Massada. Massada, e aí eu disse, poxa, eu vou perguntar pro Massada. Eu fui lá atrás do Massada e perguntei, vem cá, como é que esse guri aí, o Camozato? Ele vai, o guri é excelente, o cara ele é fora da curva e não sei o quê. E aí naquele dia, eu sem nunca ter trocado uma palavra contigo, né, eu mandei um WhatsApp, né, para o pessoal da tua campanha, recebi teu material e fiquei, acho que 2 semanas enchendo o saco de todo mundo, dizendo, vota nesse cara, vota nesse cara, vota nesse cara, né, e acabar sendo uma grata surpresa, né, fazendo aí pouco mais de 10 mil votos, né, o 5º vereador mais votado de Porto Alegre, um partido que na época, hoje o Novo, todo mundo sabe quem é o Novo, né, que partido é este, mas na época ninguém conhecia, né, a Rosane de Oliveira na Zero Hora fez uma matéria na campanha invisível, né, porque nem a imprensa estava entendendo o que era este movimento. Então, eu tenho assim, a te agradecer por tu ter feito uma campanha exemplar e ter feito, sobretudo, mais importante do que a campanha, né, um mandato, né, fora de série, que está servindo certamente, né, de modelo, de exemplo para mandatários não só do Novo, mas no Brasil inteiro, de vários partidos políticos. Né. Porto Alegre, é muito importante falar para a audiência, mas Porto Alegre tinha um nível de gasto, né, na legislatura anterior, muito maior do que a legislatura atual, né, e o teu exemplo acabou, de certa forma, fazendo com que aqueles que gastavam muito, gastavam no seu limite, acabassem, de certa forma, por meio do constrangimento, tá, diga-se, vamos usar a palavra certa, né, tendo que reduzir o seu nível de gasto para não ficar tão chato, já que aquele guri lá gastando, né, a 10ª parte do que eu gasto, a 20ª parte do que eu gasto, e isso se deve muito à forma exemplar, né, que o teu mandato, claro que orientado, isso é uma orientação geral do Novo, mas por óbvio, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não é difícil dizer, né, mas certamente por estar no Novo tu faria assim, mas também se tu tivesse outro lugar eu tenho certeza que tu farias assim também, né, e fazendo um mandato que limpo, econômico e que melhorou a vida das pessoas. Porto Alegre teve 3 anos consecutivos sem aumento de IPTU. Se fizer uma conta de chegada para quem votou em ti, né, já teve uma boa economia e aquele dinheiro certamente serviu aos propósitos daquela pessoa de uma forma muito mais eficiente do que tendo entregue para a prefeitura, né, que a gente sabe que infelizmente acaba gastando mal, né, o recurso do cidadão que paga os seus impostos. O Rafael Lima, do Ideias Radicais, lá no canal Ideias Radicais, no início dos primeiros 2 anos de mandato, ele fez algumas entrevistas comigo e com o Bruno Souza, né, que agora é deputado estadual lá em Santa Catarina, que na época era vereador em Florianópolis. E o Bruno também um liberal, né, ele pegou e começou a fazer o ranking de economia, o economizômetro lá, e começou a ver quem tira mais dinheiro do Estado, diz ele, né, e aí a cada um mês por aí ele publicava quanto que eu ou o Bruno, quem estava na frente, em tirar mais dinheiro da prefeitura, deixar mais no bolso do cidadão, né? E então a gente tinha feito uma época conta de chegada disso aí, né? Conta de padaria, diga-se de passagem, né? Mas dava por volta aí
se não me engano, era de R$ 2.400 para cada pagador de IPTU que a gente conseguiu economizar no acumulado. Aí, então, é uma diferença bastante significativa, especialmente quando a gente bota em valores. Né? Imagina se Porto Alegre não tiver não apenas o Felipe Camozato, mas tiver, né, outros 4 ou 5 vereadores do Novo, né, o barulho que vai fazer e a mitigação de prejuízos contra a população. Tá? Então é muito importante que a gente, que tu te elejas, né? E que daqui a pouco nos teus votos, inclusive, tu ajude a puxar mais alguém. E, claro, o teu exemplo por si só, ele já é uma vitrine fora de série. Foi uma vitrine para a gente eleger deputados estaduais, né, e eleger deputado federal aqui no Sul, né, e no Brasil inteiro. Né. Claro, o Van Hatten por si só, ele já com o pé nas costas, ele já ia sozinho, mas certamente, né, ele para justificar a vinda dele para o Novo, né, tu foste usado a rodo, né, para mostrar que somos um partido que, de certa forma, né, traz uma novidade e responde aos anseios da população que não aguenta mais ser chamada para pagar conta, né, e ter serviços horrorosos, tá, da forma que tem. Né. Porto Alegre, nesse aspecto, ganhou muito, certamente, com a tua participação, né, como na tua atuação parlamentar, e as outras cidades, em especial a minha cidade, Canoas, se a gente botar um vereador, 2 vereadores, eu tenho certeza que a gente vai poder fazer um barulho muito grande, né, e nivelar o debate num nível, né, muito superior ao que nós temos hoje. Tá? Eu te agradeço o teu tempo, Camusato. Sei que tu tá fazendo aí, não deve mais aguentar live, todo mundo deve te chamar, tá? Tu deve repetir as coisas. Estou tendo dificuldades, na verdade, porque o Novo colocou como etapa do processo seletivo, né, de candidatos a vereador, como é que é? A execução de uma live, pelo menos, acho que é. E aí, olha, já passou de umas 20, eu acho, de gente me pedindo, não estou conseguindo dar conta. Tá? E aí tu não pode, como tu disse, sim para um, tu não pode nem negar para o outro. Às vezes tu tá louco para negar, mas eu agradeço, cara, a tua participação, tá? Deixo aí os minutos finais para tu te despedir da audiência e muito obrigado a quem participou. Né? Eu não consegui ler todos os comentários, muita gente entrando, abanando, né? Eu vou responder na medida do possível, né, os comentários que ficaram tanto aqui no Insta quanto no Facebook, mas eu agradeço a todos e deixo as palavras finais aí contigo, Camusato. Bom, na verdade, só agradecer, Camilo, pelo convite. É um prazer estar falando contigo, com todo mundo que está te seguindo aí, dividir a noite de hoje com vocês. E acho que o desafio é esse, né? O meu desafio pessoal era poder servir como um exemplo de que é possível fazer política de maneira diferente, que faz sentido pessoas virem de fora da política para dentro dela para fazer as mudanças. A gente precisa calçar a chuteira e foi isso que eu me propus quando eu topei ser candidato. Então eu fico super feliz de ver cada vez mais gente boa aí querendo entrar na política no Brasil e fazer a diferença. É isso que a gente precisa. E deixar um convite para todo mundo aí que gosta desse trabalho, que acha que faz sentido, que isso é preciso ser feito, que apoie, né? Se não como candidato, que apoie sendo voluntário, se engajando em campanha, sendo doador, enfim, porque a única certeza que nós temos é que se as pessoas que acreditam nessas ideias e nesse movimento não se mexerem, ele não vai acontecer. Ele depende exclusivamente da mobilização de todo mundo que acredita. A pauta de aumento de impostos ela é uma pauta até mais simples de você conseguir rejeitar, porque a sociedade reclama muito, é muito avessa a isso. Mas pautas importantes estruturais, como essa da educação, que eu tinha mencionado, elas precisam de muita massa crítica dentro dos parlamentos para conseguir fazer avançar, e são fundamentais para o país. Então, é preciso sim aumentar nossa representatividade. Show. Valeu, Camoza. Um abraço. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado aí todo mundo, pessoal. Valeu. Cadê aqui?